falando de encenação, cara, que experiência, né, Jandim? Eu Isso. tive a experiência de fazer 2 anos, eu fiz O o papel. papel de Jesus. Uhum. Mas você, na produção, é uma coisa que a gente entra no clima, né, cara? Nossa, Chega cara, principalmente naquela semana, ensaio, gravação, começava a produção. quaresma, eu já me Na verdade, transformava. começa lá na produção de ramos. Isso. Produção de ramos, né? Quaresma Não, pode dar de cinza, tá? eu tô falando Quarta-feira de assim, cinza, eu tô falando mas na ali- quaresma porque a minha preparação Aí, verdade. para o evento já começava antes. Verdade. Entendeu? Não dava pra mim começar na Semana Santa em si. Entendeu? E até hoje eu falo tirando que a se, preparação que toda. se for fazer, eu já cansei de falar, gente, a gente tem que começar, eu acho que preparar isso daí uns 4 meses, 5, 6 meses antes. Na verdade, a gente tem um exemplo estranho, mas tipo o carnaval, né? Isso, não. Você tem que fazer o ano todo já produzindo pro próximo. Você entendeu? Porque, tipo assim, por final, agora as últimas edições que teve do Teatro da Paixão, eu já tava aproveitando muita coisa pronta minha. Você entendeu? Aproveitar até fala. Por quê? Porque é o seguinte, eu já não tenho mais a mesma disponibilidade que eu tinha lá no começo. Não tinha filhos, né? Isso, Já tá no segundo, há mais de 10 disso. anos atrás, entendeu? A disponibilidade minha era outra. Para correr atrás, organizar e fazer tudo isso. Hoje, então, por final, agora, as últimas edições, eu já estava reciclando muita coisa que eu já tinha feito. Entendeu? E isso eu achava assim, mexia comigo. Sim, Putz, sim. podia fazer melhor, podia fazer diferente. Mas aquela hora de passar o tempo... bastão, né? Mas infelizmente foi acabando também, né? E eu também já cheguei a oferecer. Se tiver alguém que queira fazer a edição, quando. Pegar, né? Assumir. Pô, tô à disposição, eu ensino, começa assim. Vou fazer o caminho que eu fiz. Infelizmente tem isso, né? São coisas que a gente já passou na igreja que algumas coisas acabam porque a pessoa que puxava parou de fazer. Os anos que eu mais, não vou dizer assim, como que eu vou te dizer? Os anos que eu mais fiquei preocupado, que eu tive mais carga, que eu fiquei mais preocupado foi quando o Rodrigo foi pro seminário. Foi os 2 primeiros que eu fui. Isso. Foi porque ele saiu... Foi justamente porque ele saiu, era ele que coordenava o teatro em si. Ele coordenava o teatro, ele era o Jesus, ele que, isso. Né, que sabia o time de tudo. Quando a gente fala da Paixão de Cristo, pessoal, que a gente está comentando aqui, não é a Semana Santa, as celebrações que tem litúrgica dentro da liturgia da igreja, porque isso daí é o padre, tem a equipe dele que prepara tudo, as missas, tudo. Quando nós aqui, for falar de Semana Santa, é o teatro, né? O dia do teatro da Paixão de Cristo era o que a gente era mais envolvido, entendeu? Que demandava um trabalho maior. Então, por exemplo, o Rodrigo, ele era responsável por toda a parte teatral do evento. Personagens, ensaio, preparação de texto, e enfim, tudo mais. Fazia o meio de campo, a ligação de tudo. Você entendeu? Porque tinha equipe de cenário, tinha equipe de figurino, tem equipe de maquiagem, tem equipe de limpeza, tem equipe de montagem, tem equipe de som, tem equipe de desmontagem, tem os ministros que faz uma coisa, tem quem vende vela, tem quem organiza a procissão, tem, sabe? É um número enorme de pessoas para fazer o evento. Nossa, entendeu? Você falando agora... É muita gente, né? Muita gente. Só que assim, o que a gente era mais ligado era o teatro em si, o teatro, né? O espetáculo, vamos dizer assim, ali, o teatro mesmo, né? Cada equipe cuidava das suas coisas, mas no fim tudo juntava. E o Rodrigo, ele era a pessoa que fazia ligação com essas outras equipes, né? Que conversava. E quando ele foi pro seminário, essa parte acabou... Morreu essa ligação, né? Veio tudo para mim. Não, você fala, morreu do jeito dele. Do jeito que ele fazia. Porque você tinha uma preocupação muito grande com a produção. Só que aí, não tanto com esses pontos. Só que aí, tipo assim, por exemplo, escolha de personagem já foi uma coisa que caiu em cima de mim. Então foi onde que a gente escalou você, escalou a Mari. A gente saiu escalando as pessoas que a gente tinha confiança para entregar aquele trabalho. Você entendeu? Que já tinham participado com o Rodrigo em outros anos. Isso, né? E aí você sabe muito bem que aí depois, depois do primeiro ano, teve um desgaste aí, uma pressão para que fosse feito diferente algumas coisas. Você sabe muito bem. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, tudo isso daí a gente segura na ponta e compra na briga, falando, não, é do jeito que tem que ser e vai ser assim. Você entendeu? Então foi muito desgastante. Aí depois foi trocando alguns coordenadores, algumas coisas, teve algumas coisas que foram saindo. E por fim, os 2 últimos anos,
quem foi o responsável do teatro foi o Fábio Botelho, né? Aí eu fiquei sossegado, porque foi para a mão de uma pessoa que é formada em arte cênica, né? Que é ator formado, que entende do assunto. Não perde um pouco aquele... Então, aquela pegada igual... O que perdeu, eu vou te falar assim, que o Fábio, ele se deu o máximo. Eu tenho certeza que ele fez o melhor possível e ficou bonito demais o que ele fez. Lindo. Só que assim, ele não é uma pessoa que é envolvido nos movimentos, nas pastorais, não tem uma caminhada na igreja em si com um movimento, uma pastoral. Você entendeu? Então tinha algumas coisas que ele não conseguia captar, que ele não conseguia semelhar. Aí é onde que a gente sentava, conversava, entendeu? Ia se ajeitando. Como se fosse alguém que já era do meio da igreja, que entendesse alguns processos, algumas coisas, poderia entender melhor e se portar de uma outra forma. Mas ocorreu muito bem, entendeu? Foi show de bola.